Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje a gente vai começar aqui uma série de aulas que tem como objetivo instruir os alunos da DBLCM da aula de turma de trilha de hack a instalar o seu ambiente hack do zero, tá? Nós vamos fazer aí uma série de aulas instalando o nosso ambiente do zero. Se quiser pegar e receber o material, na descrição do vídeo abaixo aí você vai ter um link, você clica lá, se inscreve para receber esse materialzinho em PDF aí, tá bom? Nós vamos fazer aqui essa divisão desse curso em 5 aulas. Isso aqui foi elaborado para a gente conseguir fazer você sair do zero até a instalação de um banco de dados em um ambiente hack. Na primeira aula, que é a de hoje, nós vamos descrever o nosso ambiente, vou apresentar para vocês qual é a proposta e vamos instalar o sistema operacional na máquina 1. Na segunda aula, nós vamos instalar o grid. Na terceira, o software do Oracle. Na quarta, vamos criar um banco hack. E na última aula, vamos criar um banco OneNode. Tá? Para começar, aqui está o nosso ambiente. Ele é descrito aqui, né, como um ambiente Oracle Hack 19C com 2 nós. O primeiro nó vai se chamar DBAOCM-01. Segundo nó, DBAOCM-02. Aqui eu tenho, como vou fazer a descrição dos homes, né? O grid home vai ser do usuário grid. Aqui está o endereço, na versão 19C. O Oracle Home vai ser do usuário Oracle, também na versão 19C. Tem obrigatoriamente o software do grid, ou a versão do grid e a versão do banco serem iguais? Não é obrigatório. Só existe um requisito, é de que a versão maior tem que ser sempre a do grid. Você não pode ter uma versão do Oracle, instalar um Oracle que seja numa versão ou no patch que esteja acima do que está no grid. Se o grid está no 19.17, o teu Oracle só pode ir até o 19.17. Ok? Se você precisa aplicar um patch no banco para corrigir um bug e levá-lo, por exemplo, para o 19.20, você primeiro precisa aplicar no grid, subir o grid para o patch 19.20 e depois então aplicar no banco. Mas você pode ter um grid no 19, um banco no 11, no 12, no 18, no 19, sem problema nenhum. Aqui é a descrição dos IPs dos servidores. No ambiente hack, eu tenho fisicamente 2 placas de rede, uma placa de rede para uma rede pública, onde em cima dela vão rodar 3 IPs, o IP público, o IP virtual e o IP privado. O IP privado não, o IP do scan. E uma placa de rede separada para a rede privada, tá? Que vai ser a rede do interconnect. Então aqui eu tenho o DBA-OCM01 vai ter 3 IPs, 92.168.060, 061, e vai ter o IP da rede interconnect, que é uma faixa de IP totalmente separada, que é na faixa 10, 10.00. O nó DBA-OCM02 vai ter os IPs 71, 70, 71, e o interconnect dele, a placa privada, vai ser 10.0070. E aqui abaixo eu tenho o scan, os 3 IPs do scan que vão ser utilizados no nosso ambiente. Esses IPs aqui são flutuantes, junto com o VIP, né, eles ficam flutuantes entre os nós. Quando um nó está indisponível, eles migram para o outro nó ou os outros nós que estejam disponíveis, para que o scan continue conseguindo rebalancear as requisições de conexão entre os nós sobreviventes. Um detalhe que eu vou comentar aqui, que mais tarde a gente vai aplicar quando for fazer a configuração da rede no sistema operacional. A rede da minha casa, certo? O meu roteador de internet, o IP dele é um 92.168.0.1. E então toda a minha rede 92 vai ter que ser um 92.168.0 alguma coisa. Quando você for criar na sua estrutura da sua casa esse ambiente, se a tua rede aí for um 92.168.1.1, que é muito comum, são os dois mais comuns. Aí você vai mudar aqui, onde tem 0, você vai colocar 1, porque os 3 primeiros octetos do IP precisam ser iguais, tá? Isso aqui define a tua rede, aqui define o teu host. Então, por exemplo, teu modem aí da internet é um 92.168.1.1. O IP do teu notebook vai ser um 92.168.1 alguma coisa, 1.17, 1.14, 1.5, dependendo da quantidade de dispositivos que você tenha conectado aí, da ordem que eles pegaram o IP. Então você vai
eu jogo um IP bem alto aqui, que é para diminuir a possibilidade de a gente pegar um IP já roteado para um celular, para um notebook, para uma Smart TV da casa de alguém, né? Então você já joga esses IPs aqui no o último endereço, que é o endereço físico, o endereço do IP do host da máquina mesmo, já joga num valor bem alto, que é para evitar a coincidência, porque vão ser IPs fixos, não vão ser DHCP, ok? A gente vai fazer isso aqui e vou explicar com mais calma se você ainda ficar com alguma dúvida depois. Vamos precisar baixar VirtualBox. Você consegue baixar ele aqui nesse endereço, tá? Vou abrir aqui o navegador e vou mostrar Download VirtualBox. Você clicar em Windows Host, você vai baixar a última versão. Aí você joga aqui. Esse aqui é a 7016. Se você prestar atenção aqui nesse texto em vermelho, ele está dizendo o seguinte, olha, por favor, abstenha-se, tenha cuidado, evite fazer o upgrade para 7016 por enquanto. Esse release tem um pequeno problema que pode causar crash no sistema operacional do teu host quando você usar uma VM configurada com bridge na rede, né? Ou host only. É exatamente o nosso caso. Nós vamos usar duas placas de rede, uma bridge e uma host only. Então, a gente vai evitar usar 7016. Como é que eu faço então, Cristiano? Você vem um pouco mais embaixo e vem aqui em Other Builds. E aqui você pode baixar 70, tá? Aí eu uso na minha casa a 7014. Tá validada. Você pode pegar aqui, dar um clique nela. Você vai baixar a 7014. Evite usar 16 por conta desse warning que eles mesmos colocaram aqui no site do VirtualBox. Porque nós vamos precisar exatamente da bridge e da host only, que é onde eles estão dizendo que está dando crash nos ambientes. Um outro software que eu vou precisar para fazer meus acessos ao banco é o Mobile Exterm, que é o que a gente usa com mais frequência. Nós, DBAs, estamos sempre com o MOBA. No site do MOBA eu tenho a Home Edition, a Professional você vai pagar aí 69 a 49 euros. A Home é free, as limitações para a gente são irrelevantes. E você vai baixar aqui, ó, Download Now. Você pode escolher se você quer a versão portável ou a versão de instalador. Fica a critério de cada um. O sistema operacional será o Oracle Linux 7.9. Mesma coisa, clica aqui no teu navegador, você vai abrir e já vai cair direto na página que lista todas as versões aqui, ó. E a nossa é essa, 7.9. Eu vou clicar no primeiro link aqui, Full ISO, clico nela e já baixo ela aqui dentro do meu ambiente onde eu vou, no meu computador, onde eu vou armazenar aqui todos esses downloads. E por último, o instalador do Grid e o instalador do Oracle estão disponíveis aqui nesse link. Os objetos da Oracle aí que você baixa, você precisa ter um cadastro. Esse cadastro é gratuito, assim como o instalador do Oracle Base, né, e o do Grid Base, você pode baixar eles tranquilamente, não é crime, não está violando nada, tá bom? Você não pode ter acesso, você não vai ter acesso são aos patches, que isso aí é para quem tem contrato de suporte ativo. Mas para os nossos laboratórios e para treinamento e estudo em casa, você tem toda a tua liberdade. Faz um cadastro gratuito e baixa. Aqui no link que eu passei, você tem algumas opções. No nosso caso, vai ser a segunda aqui, Linux x64 193 DB Home e o Linux 64 x93 Grid Home. Esse primeiro aqui é o RPM, a gente não vai usar ele, tá bom? Não funciona para nós. Então você vai baixar aqui esse segundo e o terceiro links. Os demais não precisa se preocupar. Tendo feito todos esses downloads, preparado, instalado o VirtualBox e já ficando no ponto, nós vamos seguir com a instalação do nosso ambiente. Vou fechar aqui o navegador. Vou chamar aqui o VirtualBox. O meu já está instalado aqui, tá? Não tem nenhuma máquina nele. Vamos começar do zero essa instalação. Para criar a primeira máquina virtual, eu venho aqui em máquina de novo. Aqui eu vou botar o nome dela.
De acordo com o nosso PDF, lá vai ser DBAOCM 01-01. Aqui eu vou navegar na pasta onde ela vai ser salva. Ele me dá aqui uma sugestão, mas só que eu vou para outros. E aqui dentro você vai escolher no seu local aí, do seu ambiente, onde você vai salvar. Eu criei uma estrutura que eu gosto. Dentro da pasta VirtualBox, eu criei uma pasta DBLCM1, DBLCM2 e uma pastazinha chamada ASM, onde vão ficar os discos do ASM, tá? Isso aí é uma questão pessoal, organizacional. Se você botar tudo junto, também não vai ter nenhum impacto. A imagem ISO que eu vou usar, eu vou também clicar aqui para baixar as opções e outro, vou navegar até onde eu quero. No meu caso, está aqui, Oracle Linux 7.9 Server x8664 DVD ISO. Esse amigo aqui. Vou pular a instalação desassistida, clique aqui para marcar e vou para a próxima. Aqui eu preciso ajustar a memória, tá? Vou precisar usar no mínimo aqui 4.096 megas, que são 4 gigas, e vou precisar aumentar a quantidade de processadores para 4. Cristiano, tudo isso, como diz o filósofo Roberto Carlos, ainda é pouco diante do que te digo. É suficiente para a gente fazer o laboratório, mas a gente, se você tiver uma máquina bem robusta aí com muito processador e muita memória, pode aumentar, tá? Se você puder botar 8 GB aqui e puder botar no mínimo 6 cores, com certeza vai ajudar. Esse aqui é o mínimo que eu recomendo para o nosso ambiente hack. Menos do que isso aqui, a gente vai sofrer muito, tá? Próximo. Aqui o tamanho do disco. Ele vem com padrão de 20, eu vou para 100. Eu quero 100 gigas para o meu sistema operacional. Não vou pré-alocar, tá? Ele vai crescendo à medida que a demanda vai exigindo. E vou clicar em próximo de novo. E aqui tem um resumo, eu finalizo. Antes de iniciar para a instalação, eu vou nas configurações. Nas configurações, eu vou passar aqui uma geral. Em áudio, eu vou tirar. Em rede, a primeira opção ele bota como NAT, eu tenho que botar para placa em modo bridge. A segunda opção está desativada, eu vou habilitar e vou escolher rede interna, que é o mesmo host only. Tanto faz ser esse ou ser o outro aqui, ó. Placa de rede exclusiva do hospedeiro ou rede interna. Para nós é o interconnect. Então a gente vai escolher aqui, por exemplo, rede interna, tá bom? Portas seriais eu não uso, USB eu não preciso, não vou precisar compartilhar nada, interface do usuário não preciso mexer em nada. Ok. Ainda tem um outro passo, que é a criação dos discos do ASM. Essa parte a gente pode fazer só no final, tá bom? Não vou fazer isso agora, por enquanto ele vai ser só o sistema operacional. Aí sim, aí eu vou clicar em iniciar e ele vai iniciar a máquina dando boot pelo CD, pelo instalador ISO que a gente configurou lá e vai iniciar o processo de instalação do sistema operacional. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Pronto. Aqui ele vem marcado a opção de testar essa mídia, né? Só que eu vou clicar aqui dentro. Posso dar um X aqui, fechar isso. Clicar aqui dentro e subir com a setinha para cima para ele vir para instalar o Oracle Linux 7.9 e dar um Enter. Um detalhe, tá, gente? O mouse é capturado pelo VirtualBox, você não consegue usar ele no teu notebook, ele fica preso. Na configuração padrão dele, o control do lado direito do teu teclado vai liberá-lo. Hoje os notebooks vêm sem esse control, então você tem que ver nas configurações dele aqui, acho que é arquivo, preferências, acredito que seja aqui, eu não lembro. Uh, Deixa eu lembrar aqui onde é que ele fica. Viração de hospedeiro, aqui. Arquivo, preferências, entrada. Combinação de tecla do hospedeiro, tá? Ctrl Alt, aqui do lado esquerdo. Ela vinha como Ctrl do lado direito. Você vai aqui e muda, por quê? Porque aqui, quando eu quiser sair dele, eu dou um Ctrl Alt, o mouse escapa para o meu computador. Quando eu clicar dentro da máquina virtual, eu não consigo usar o mouse no meu computador. Se eu quiser abrir aqui o navegador PDF, eu não consigo.
Aí, no meu caso aqui, o Ctrl Alt vai libera o mouse, ok? Eu botei Ctrl Alt porque foi uma escolha minha. Você pode usar qualquer tecla que você queira aí. Ele vai começar aqui o processo para começar a instalação do sistema operacional. E aí, nesse processozinho, a gente vai fazer o acompanhamento, as configurações que vão ser necessárias para a gente criar uma máquina virtual Oracle Linux que vai hospedar o nosso Oracle Hack. E aí eu já vou adiantando para vocês. A aula de hoje eu vou fazer o nó 1. Do nó 1, eu vou fazer as configurações, aqui eu vou mudar para português. Não tem necessidade de ser em inglês, tá? Na produção aí, no ambiente real, a gente aconselha português por conta do suporte da Oracle, porque às vezes eles pedem alguns logs, algumas coisas, e quando você manda que o sistema operacional cospe alguma coisa em português, eles têm dificuldade lá. Mas, para efeito de funcionamento do banco, não tem problema não. Então, eu vou criar a máquina virtual 1, com acompanhamento dos alunos, e vou dizer qual é a diferença com relação à máquina virtual 2. Aí, na aula 2, a máquina virtual 2 já vai ter sido criada, porque ela é mais simples do que a 1, ela tem um passozinho um pouco diferente a menos, que não vai fazer, não vai demandar que eu grave uma aula só para ela. É só a questão do DNS que a gente vai configurar. Eu cliquei aqui no, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, eu cliquei no, vamos aqui, Kadamp, vamos fazer aqui devagarzinho. Vou desativar o Kadamp, que é um mecanismo de dump de falha de kernel que ele usa para despejo de memória, quando acontece crash no sistema. Vou precisar disso aqui não, tá? Menos coisas para sobrecarregar nosso sistema operacional. Destino da instalação. Aqui eu tenho meu disco, que eu escolhi aqui, deixei ele marcadinho, e vou mudar a opção aqui de configurar automaticamente para eu irei configurar o particionamento, porque eu quero mudar o padrão que o instalador vai fazer. Ele vai criar um diretório, partição para home, ou partição para por root, vai fatiar todo o meu disco e vai deixar pouco espaço para onde eu vou instalar o Oracle. Então eu mesmo vou escolher aqui. Clico no mais, e ele criar 3 partições. A primeira vai ser do boot, que 1 GB é suficiente. Clico no mais de novo. A segunda partição é o swap. Eu vou botar aqui 4 GB que não são suficientes. São suficientes porque ele não vai usar mais do que isso. Mas se eu tivesse mais memória física RAM disponível, com certeza eu não ia precisar me preocupar tanto. Mas com certeza eu vou fazer swap aqui porque é uma máquina de laboratório. Sobraram 95 GB que eu vou usar para a minha partição raiz, tá? 95 GB. Pronto. Todo o restante vai ser o raiz. Aqui vai estar o home dos usuários, aqui vai estar o barra U01, tudo junto, não tem problema. No ambiente produtivo, repito, a gente vai, de preferência, criar um LVM, né, um Logical Volume Manager, só para o U01, para ficar separado do sistema operacional, de forma que se, por exemplo, ficar sem espaço no sistema operacional, não vai afetar o meu banco de dados. Se eu ficar sem espaço no banco de dados, não vai afetar o sistema operacional. E eu vou conseguir fazer um redimensionamento, acrescentar espaço, com a máquina funcionando sem problema. Ok, sobraram 992K que não servem para nada, só o troco, finalizar. Aqui é o resumo, aceitar. Cada eu já tirei, rede e nome do host. Aqui eu vou tirar esse localhost e vou colocar dbalcm, traço 01, ponto local domain, e vou mandar aplicar. Aqui ele vai mudar de localhost para o nome que eu botei. Ok. A placa que está marcada aqui é a placa pública. Eu vou ativá-la e vou configurar o IP dela manualmente, tá? Do jeito que ela está aqui, ela está como DHCP. Para a gente não funciona, porque a mudança de IP no nosso ambiente derrubaria o nosso hack. Puxar um pouquinho para cá. Vamos lá. Primeira coisa, configuração IPv6. Eu vou ignorar. Configuração IPv4. Eu vou alterar de automático para manual.
e vou adicionar o endereço IP que eu escolhi. No nosso caso, 192.168.0.60. Dou um tab, ele vai automaticamente calcular a máscara de rede, 24, né? 3 vezes 8, 24. Dou um tab, ele vai para o gateway. No meu caso, 92.168.0.1. Servidor DNS. Vou precisar deles no início para fazer as instalações dos pacotes, depois eu vou ter que fazer alteração que eu vou passar para vocês durante o processo de configuração. Os meus, 181.213.132.2 e 8, vírgula, né? Vírgula, e o 81.213.132.3. Cristiano, como é que eu vou saber isso aqui? Você vai aqui no seu sistema operacional, no prompt de comando dele, aí do teu computador, notebook, se for Windows, né? E você vai digitar ipconfig, espaço, barra all. Aí ele vai te mostrar aqui, servidores DNS, esses dois aqui, teu gateway padrão, esse cara aqui. Note que o meu é 0, né? Se a sua rede for 1, o terceiro octeto, aí você vai botar aqui 92.168.1.1, 92.168.1.60, e senão você não vai ter como configurar o seu ambiente, ok? Feito isso, eu salvo, vou para a segunda placa, que é a minha rede privada, está desativada, eu vou ativá-la e clico em configurar. Desativo o IPv6 automático, eu mudo para ignore. Configurações IPv4, mudo para manual e adiciono o IP. No nosso caso, que 10.0060, máscara de rede ele já calcula que é 8, gateway e DNS nesse caso eu não preciso. Detalhe, se a tua rede for 92.168.1, esse endereço aqui não vai fazer diferença, porque essa rede vai ser só entre os hosts. Não vai precisar de nenhuma forma se comunicar com a tua saída para a internet, nem com a tua saída para outros computadores. Então, isso aqui não precisa mudar. Salvar aqui. Note que ela desativou, ó. Eu vou ativar novamente. Quando a gente instalar, a primeira vez que subir o sistema operacional, provavelmente não vai pegar o IP 10.0060. Eu vou ter que ir lá e editar manualmente. É um bugzinho do Oracle Linux. Mas a gente já sabe disso, a gente já está preparado para isso. Senão também nosso instalador do grid não vai conseguir identificar a rede que foi configurada para o interconnect. Ok, tudo pronto aqui, é só iniciar a instalação. Em iniciar a instalação, ele diz que a senha do root não foi determinada, eu clico e escolho aqui DBAOCM PWD, DBAOCM PWD. Essa rede, essa senha DBAOCM PWD vai ser a nossa senha para todas as senhas que tiverem que colocar aqui na máquina. Sendo root, sendo Oracle, sendo grid, sendo sys, tudo eu vou usar ela para facilitar a nossa vida, tá bom? Aqui ele já começou a instalação, vai criar aqui os pacotes, formatar, fazer tudo. Depois a gente vai continuar nesses passos aqui pós-instalação. Vamos ter que aguardar aqui, esse processo vai levar alguns minutinhos, ok, gente? E aí a gente já vai continuar o processo para a instalação do nosso primeiro nó. Aqui terminou a instalação, ele está pedindo para reiniciar. Vamos reiniciar o sistema operacional para dar continuidade ao processo de configuração. Está reiniciando já. Só mais um pouquinho aqui, ele já fica pronto para a gente começar a trabalhar. Quando ele aparecer o prompt de comando, aí a gente vai para o MOBA, que você já deve ter instalado aí na sua máquina, tá? Tcharam, tcharam. Mais um pouquinho. Vou abrir logo o MOBA aqui, enquanto ele está instalando aí terminando a instalação, a inicialização do sistema operacional. Oracle Linux 7.9, tal, os detalhes aqui da release. E aí vai aparecer o prompt para login e senha. Pronto. Aqui no Bobo eu já sei qual é o IP dele, né? Já vou entrar aqui, 92.168.0.60, dou um Enter.
Aí aqui eu escolho o SSH, que é o que eu quero fazer. Ele repete o IP e pergunta quem é o usuário. Vai ser o root. Coloco o root e dou um OK. Se aparecer essa mensagenzinha, você aceita lá a chave. Eu já tinha outra máquina com IP, está só renovando aqui a chave SSH que ele tinha criado no meu notebook. Aqui está o nosso amigo, tá? Hostname, DBA-UCM01. Primeira coisa que nós vamos fazer, usar o VI, editor de texto, para desabilitar o SE Linux. VI etc SE Linux config. Enter. Entrar em modo de edição, aperta a tecla I. Embaixo você vê que virou aqui Insert. Então, eu desço com a setinha, vou até o final, saio, volto apagando e boto Disable. Disable. Ok. ESC para sair do modo de inserção. Aí Shift, dois pontos, né? Shift e o botão dois pontos, ponto e vírgula, para ficar dois pontos. X minúsculo, exclamação, para salvar e sair. Que é o mesmo WQ que muita gente também usa. O X já faz tudo junto de uma vez só. Outra coisa agora vai ser o Firewall. Systemctl, Stop Firewall. É o firewall do sistema operacional, tá? Vou desabilitá-lo. Tá? Não tem nenhum perigo de haver algum bloqueio durante o nosso trabalho. E depois parei ele e vou desabilitar agora. Disable Firewall D. Pronto. Seguindo aqui o roteirozinho da nossa apostila, deixa eu abrir ela aqui para a gente ver. Desativei o Firewall, editei o SE Linux. Se eu quiser o SE Linux desativado sem precisar rebootar, pelo menos por enquanto, é só botar o SR SBIN Setting Force 0. Ele desabilita em tempo de execução. Não sobrevive ao boot, mas como eu já editei o próprio arquivo de configuração, no próprio boot ele também já vai subir desabilitado. Aí eu vou fazer a atualização dos pacotes do sistema operacional e um update -y. Fazer isso aqui para já baixar os pacotes mais novos, tá? E depois a gente vai instalar de fato o que a gente vai precisar para fazer a configuração do nosso ambiente. O Oracle pré-install, o ASM Support, DNS Mask, que vai ser o nosso simulador de DNS, e os outros pacotes. Esses pacotes aqui provavelmente já vão estar instalados, mas a gente já deixa ele aqui, caso ele não esteja, a gente instala. Para não ficar, ter perigo de ficar nenhum pacote sem instalar. Pronto. E um update terminou aqui, atualizou muitos pacotes, né? E nós vamos seguindo a partir de onde nós paramos aqui, instalação do pré-install. O pré-install, o Oracle pré-install, é o pacote do Oracle que vai configurar já um bocado de coisa para a gente, né? Antes dele, a gente tinha que fazer praticamente na mão parâmetros, instalações de vários pacotes do sistema operacional, e ele já veio aí para facilitar a nossa vida. E não, não tenho certeza como é que é o nome dele, como é que eu faço? Você vai fazer assim, ó, search, pré-install. E aí o Yum vai procurando no repositório dele todos os pacotes que se encaixam nessa string pré-install. E aqui eu tenho 19, 21, 18, 12, e tenho até do 11 e do 12 ainda. Nosso é esse aqui. Então eu vou fazer Yum install, o nome do pacote, -y. E aí já vamos ter instalados aí todos os pacotes e dependências que o Yum pré-install vai chamar. Muito bem. Baixou, está instalando. São 58, né? Todas as dependências que ele detecta que precisa para o nosso ambiente. Nós estamos falando do pré-install para o banco de dados, tá? Não é pré-install do grid. Algumas coisas vão servir para o grid, mas algumas coisas a gente vai ter que fazer durante a instalação do próprio grid. Pronto, terminou, está só finalizando o último pacote. Já fez as dependências e está instalando o pré-install propriamente dito. Após isso, a gente vai instalar o Oracle ASM Support,
que é a biblioteca de sistema operacional que vai dar suporte à configuração e à disponibilização dos discos do ASM para o software do Grid Infrastructure. Você configura os discos do ASM antes de mesmo de inicializar a instalação do grid, através desse pacote aí que a gente vai instalar agora, tá? Só vai terminar aqui e a gente já chama o instalador do ASM. Aí vamos fazer aqui o DNS Mask, com a mod e o clone, depois fazer as configurações. Tudo isso necessário para que a gente consiga configurar e deixar bem redondinho o nosso ambiente Oracle Hack. É uma arquitetura que exige assim, um ajuste bem fino, mesmo bem preciso do sistema operacional para que a gente não sofra com alguma inconsistência, configuração errada ou falta de configuração e venha depois a gente quebrando cabeça, procurando descobrir onde é que está o problema no nosso ambiente. Então, é bem criterioso aí, é algo que a gente tem que fazer com bastante atenção, a preparação do ambiente. Só de terminar aí o pré-install, a gente já dá continuidade. Terminando aqui, ele deu um gargalozinho aqui no processador, né? Achei realmente que ia ficar pesado, mas passou. Mas enfim, vamos aqui, Oracle ASM Support, instalação do suporte para o ASM, ok. Fazer o download do pacote e instalar aqui pra gente. Demorando um pouquinho, né? Vou aguardar aqui um pouquinho, tá? A instalação do. Terminou aqui o ASM Support. Continuando, gente. Eu vou instalar o DNS Mask, tá? Isso aqui é só para o nó 1. Então, você já fica aí avisado, não vai precisar instalar esse cara no nó 2. Ele é um sistema que vai simular um servidor de DNS que a gente vai fazer a configuração daqui a pouco e o nó 2 vai apontar no DNS, em vez de apontar para o DNS real da nossa rede, vai apontar para o DNS do nó 1, para o IP do nó 1. O Camode já está, como eu falei, né? E o Chrome provavelmente também já está, deve ter vindo junto com o sistema operacional. Ok. Agora aqui vai ser o nosso ETC, opa, nosso ETC hosts, tá? Isso aqui vai ser importantíssimo para o caso do nosso ambiente Oracle Hack, ETC hosts. Ele vem com essa configuração aqui, o modo de insert, vou até aqui no final, dou Enter, aí aqui eu colo. E vou revisar as informações, o 921680, 60, 070, 061, 071, 100070, 100060, 100070, 9268, 065, 075, 085. E os nomes, hack DBALCM 01, DBA, hack não, né? DBALCM 01, DBALCM 01. Aqui o IP que vai ser o IP virtual, traço VIP, o IP privado do Interconnect, traço priv, e os três IPs do scan. Embora sejam dois nós, né, a gente sabe que a Oracle recomenda que hajam três IPs para o scan, um número ímpar. Ok? Isso aqui, quando eu criar o nó 2, eu só faço um SCP e jogo ele para lá. Se eu não quiser entrar lá e criar ele do zero também. Já aproveito a configuração dele aqui do nó 1. Agora eu vou desabilitar o IPv6. Uma coisa importante, se eu der aqui um ifconfig, você vai ver que o IP 10.0060 não está ativado, né? Como eu falei para vocês, mesmo que a gente tenha marcado lá para ativar a placa no instalador do Oracle Linux, quando chega aqui no que a máquina sobe, ele não está ativado. A gente vai ter que fazer isso na mão. É... Desativar aqui, eu vou dar um VI nesse. Opa,
desse arquivo aqui, sysctl.conf, Ctrl G, eu vou até o final dele, aí, e modo de insert, dou mais um Enter para ele descer um pouquinho, e vou colar esse comandinho aqui, ó, net ipv6 conf ao disable igual a 1, default disable igual a 1. Saio do modo de insert com ESC, dois pontos X, exclamação para gravar e sair. E dou um sysctl-p. Aqui está chamando de dentro do SBI, mas é a mesma coisa, ele está no PF, vai funcionar do mesmo jeito. Se fizer só sysctl-p. E agora, se eu der um ifconfig, não, ainda não ativou, né? Vamos ativar. Aqui eu já estou com o IPv6 desativado dentro da configuração da placa de rede. Isso aqui, ó, muita atenção, tá? Porque na instalação eu já desbotei lá para ignorar, lembra? Então ele já está como no, mas eu vou entrar no arquivo de configuração, botei a observação aqui, verifique o nome correto. Esse nome aqui, ó. Cada sistema operacional, cada tipo de virtualizador vai criar um nomezinho diferente aqui. Então eu vou entrar dentro do diretório network, etc sysconfig network scripts, dar um ls aqui. E a minha placa vai ser essa. Aí aqui está no lugar desse amigo aqui. E a outra placa, que é da rede privada, vai ser o final 8, que vai estar nesse lugar desse cara aqui. Agora sim, eu vou dar um VI nele. Olha como ele abriu direitinho. Você nota que o IPv6 aqui está null, né? Show. Só que aí esse DNS aqui eu posso até apagar, viu, gente? Vou comentar. Não vou mais usar ele nesse servidor aqui, tá? Vou deixar só o gateway, o IP, um boot yes, o nome do device, IPv6 null, ESC, dois pontos X, exclamação. Vou fazer a mesma coisa com a placa da rede interna, só que aqui ele vai estar um boot igual a null. Por isso que ele não está subindo, ó. Então aqui eu mudo para yes, del, deixa eu ver o que mais. Só isso, né? O IPv6 já está null aqui e o onboot da placa está no yes. E aí o IP dela vai ser o 0060. ESC, dois pontos, X, exclamação. Service Network Restart. Vai reiniciar o serviço de rede. E eu vou dar de novo um ifconfig. Agora, a minha placa MP0CS8 subiu o IPzinho dela. E estou com o IPv6 totalmente desativado. Muito bem. DNS Mask. Eu tenho aqui um wikizinho que explica para você que quiser ver com mais detalhes como funciona. Mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou alterar o resolve.conf via tcresolve.conf. Aqui eu vou, ó, tá em branco, né? Eu vou colocar aqui, opa, desculpa, gente, local domain. Eu vou colocar aqui o name server localhost, tá? Pode ser o 127.0.0.1 ou o IP 9268060. Vou dar um save aqui, né? Aí vou subir o DNS Mask, Service DNS Mask Start, chconfig on para ele subir no boot, está configurado. E vou editar o arquivo de configuração dele. Esse cara aqui via tcdns.conf. Vou procurar essa linha aqui, ó, que está marcada, está comentada, local igual a localnet. Como é que eu procuro no VI? Eu dou um barra, ele ativa aqui embaixo a pesquisa. Aí eu digito ou colo o comando que eu quero e dou um Enter. E aí, ó, o prompt já deu aqui em cima. Tá vendo? O que é que eu vou fazer? Modo de insert, eu vou descomentar a linha. E no lugar de local net vai ser local domain. Editei, começa e finaliza com barra, está feito essa parte. Depois, logo abaixo, adicione essa linha listen address. Eu vou colocar logo abaixo aqui
não tem um local específico para ele escutar no próprio IP dele. Os outros servidores ou as outras máquinas que precisarem acessar DNS vão apontar para ele e ele vai estar escutando. Ele vai servir como servidor de DNS da minha rede no lugar do meu roteador, tá? Não vai impactar na tua rede, vai derrubar nada de ninguém, só a nossa estrutura do hack. E depois eu vou adicionar isso aqui, ó. Abaixo de no resolve eu vou colocar o meu DNS verdadeiro. No resolve tem aqui em algum lugar, eu vou dar um ESC para sair da inserção, vou dar um barra para entrar em pesquisa, vou colocar embaixo no resolve e dou um enter. E aqui eu achei. Aí eu entro em modo de inserção de novo, descomento. E abaixo dele aqui, um pouquinho, eu colo os servidores de DNS verdadeiros. Pronto. O que é que eu estou fazendo? Primeiro, estou dizendo para ele, não precisa ir ler o resolve.conf. Os seus servidores de DNS são esses aqui. E escute, todas as minhas marcas são local domain, né? Então, está aqui, local igual a local domain. E escute quem pedir DNS para você. Escute aqui, que eles vão mandar para esse IP aqui. Você vai escutar de você mesmo e você vai escutar dos outros, desse IP aqui. Pronto. Sai do modo de inserção, dois pontos X exclamação para gravar. Para ter garantia, dou um restart nele aqui. Vamos ver se ele está resolvendo. I1, install. Deixa eu instalar o wget. Se ele conseguir baixar, é porque ele está funcionando. Sucesso. Wget está instalado. Então, nosso DNS Mask está ok. No nó 2, quando a gente for fazer a configuração dele, eu não vou instalar o DNS Mask. Eu vou apenas no etc resolve.conf e vou botar name server igual a 192.168.060. Não vou instalar isso aqui, não vou mexer essa parte aqui não, tá? Só que o resolve.conf é um arquivo, vamos dizer assim, protegido. Significa que no próximo reboot ele vai voltar para a configuração original. Para que isso não aconteça, eu vou fazer um recurso aqui, ó. Eu vou criar um arquivozinho, esse arquivo 90-dns-anon.conf dentro desse caminho. Ele não existe, tá, gente? Vou copiar aqui, vou dar um VI para ele. etc network manager barra conf.d barra e o nome do arquivo. Ele não existe, tá? Ele está em branco. Vou entrar no modo de inserção e vou colar esse conteúdo aqui, ó. DNS igual a não, opa, nenhum. Ele não vai alterar mais o meu resolve.conf. E vou dar um srvctl reload network manager. O que é que eu estou fazendo com isso aqui? Evitando que meu resolve.conf seja modificado no próximo reboot. Ele tem que ficar assim. Ele tem que ficar assim, tá? No nó 2, a única coisa que eu vou fazer é editar o resolve.conf, colocar nameserver igual ao IP do nó 1 e criar esse arquivo aqui, network manager, do mesmo jeito, com esse caminho, com esse comandozinho aqui, the main, DNS igual a none, para evitar que ele mexa no resolve.conf. A única diferença entre os nós 1 e 2 são esses. Depois que estiver no ar, a gente testa o NS Lookup para ver se eles estão se encontrando. E agora eu vou systemctl enable cronid, systemctl restart, tá? E aí eu vou testar ele aqui, né? Nem sempre dá certo isso aqui, mas isso aqui também não vai impactar a nossa vida se não der certo. Restart já fiz, é esse burst 4/4. Só ajeitar aqui as aspas que pode ser. Ok, deu certo. Significa que ele está respondendo. Make step, não pegou. Vamos de novo. Ok, e o time date CTL. Ok, trouxe aqui as configurações de hora e data. Pronto. Essa parte também está configurada, também vai ser feito no nó 2. Próximo passo, criar os grupos para o usuário
grid e para o usuário Oracle, que também vai ter acesso às coisas do grid. Grupo ADD-G, aí você, de preferência, usa esses mesmos números aqui, tá? O importante é que os nós 1 e 2 estejam com a mesma configuração, vai rodar igual no DO2. Vou criar o usuário grid, dono desses grupos, participante desses grupos que eu criei aqui em cima. Ah, ele veio com o cerquilhazinho aqui, comentou e não executou. Tudo bem. É o smopr também, né? Admin e o opr. Pronto. O DBA deu. Que eles vieram com cerquilhazinho aqui e aqui. Aí não executou nada. Aí vou criar o usuário grid, criado, e vou é, colocar o usuário Oracle como participante desses grupos também. Pronto. Todos os demais passos serão feitos nos dois servidores, tá? De criação de grupos de usuários e tudo. Vou alterar a senha do usuário Oracle, dba-ocm-pwd, e vou alterar a senha do usuário Grid, dba-ocm-pwd. Está dizendo que foi alterado com sucesso, show de bola. Agora eu vou criar os diretórios de instalação dos meus ambientes. Então, Ctrl L aqui para ele limpar. Não é o password não. É o mkdir. Criar o diretório para o grid home. Vou criar o diretório para o grid base. Vou criar o diretório para o Oracle Home. Vou permissão, alterar a permissão do U01 app para o grid. Aí vou alterar a permissão do U01 app Oracle para o Oracle. O restante ficou para o grid. O 01 app Oracle não criou? Como é que pode? Tem que ter criado, amigo. Eu não fiz. Será que não executei? Não executei. Vou executar aqui. Meu Deus, que coisa difícil esse Ctrl+C, Ctrl+V. Estou aqui. Pronto. Aí vou mudar o usuário, o diretório 01 app Oracle para o Oracle. O restante tudo é do grid. Vou mudar as permissões do 01 total, né, que tiver dentro dele para 775. Criados os diretórios. Agora eu vou criar o Bash Profile, editar o Bash Profile dos usuários Oracle e Grid para jogar lá dentro as variáveis de ambiente e de insert, dou um enterzinho para abrir o espaço e vou copiar esse conteúdo todo aqui com as variáveis de ambiente que eu quero, tá? Aqui o Grid Home, o Oracle Oracle Base, aqui o Oracle Seed, que vai ser o nome da minha instância, OraHack 1. No Node 2 eu vou ter que editar e botar OraHack 2, que isso aqui vai ser o seed da instância que vai rodar nessa máquina. Gravei. Vou agora criar o Bash Profile ou editar, né, o Bash Profile do usuário Grid. Insert, desce, Enter, sobe um pouquinho e copia as variáveis de ambiente para o usuário Grid. A instância do ASM que vai rodar nesse nó vai ser o ASM1. No nó 2, eu vou ter que editar e botar ASM2. O resto é tudo igual. Aqui posso só dar uma ajustada para não ficar muito longe, mas isso aqui é só estética, tá? ESC, 2.x, exclamação, grava e sai. Pronto. Observação, no nó 2 trocar o SM1 por SM2 e Oracle 1 por Oracle 2, né? Comentei com você. Aí aqui vamos criar os discos virtuais que serão usados no nosso grid. Vamos terminar nossa aula aqui, criando esses dois discos, para na próxima aula a gente fazer a configuração. Como eu faço isso? VirtualBox,
Ferramentas, eu vou disco rígido, né? Só tenho esse, de 100 GB, né? Hoje ele está com 2 MB, tamanho real. Tá só isso não, mas tudo bem, deixa ele quieto aí. Ferramentas, eu vou criar VDI ou VDI, VirtualBox Disk Image. Próximo, vou ter que pré-alocar, tá? Isso é uma exigência para discos que vão ser compartilhados entre servidores, máquinas virtuais diferentes, que no caso do hack, isso aqui são os discos que eu vou usar no ASM. Então, eu tenho que marcar que vou pré-alocar. Não pode ser tamanho dinâmico, que vai crescendo de acordo com a demanda. Ele vai ser o tamanho já fixo de 20 gigas. Próximo passo, escolher o endereço onde ele vai ficar e o tamanho dele. Vou guardar ele aqui dentro, olha, VirtualBox ASM. Isso aqui é uma organização minha, você não é obrigado a fazer isso. Só tem que saber onde é que está e o nome. Vou botar data 01.vdi, ou VDI. E tamanho 20 gigas. Finalizo. Aqui vai aparecer a caixinha e ele está criando a mídia. Ele ainda não está vinculado com a minha máquina, ele está só sendo criado. É um disco, vamos dizer, independente, né? Depois eu tenho que ir aqui no DBLCM01, lá onde tem a parte de armazenamento, e adicioná-lo dentro do SM, do DBLCM01. Quando eu criar a máquina DBLCM02 também, vou adicionar lá. Eu falei para vocês, eu não vou fazer a aula da DBLCM02, não tem necessidade. Vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, com menos passos. Não tem o passo de você instalar e configurar o DNS Mask. Apenas editar o resolve.conf e o Network Manager. E aí, quando for na próxima aula que a gente for configurar a instalação do grid, eu vou reforçar isso para vocês, para ficar bem sedimentado, né? Como diz uma antiga professora minha, a repetição é a base do aprendizado. Você fazer isso aqui várias vezes, instalar, desinstalar, deu erro, deleta, faz de novo, tenta, você vai chegar um tempo que você vai fazer de uma forma natural. A ideia é que você domine isso aqui que está fazendo, não só decore os passos, mas entenda por que que cada passo é necessário. Porque no eventual análise de algum problema no ambiente, a gente vai saber exatamente qual é a origem daquele problema, se algum passo não foi feito ou se o erro está vinculado a determinado recurso de sistema operacional, de configuração ou de hardware, e a nossa expertise aí nessa área vai minimizar o tempo de investigação para a gente descobrir o problema. Ok, gente? Então, esperar ele terminar aqui de criar a mídia, aí eu vou criar outra mídia, que é o FRA, outro disco de 20 gigas para FRA, para a gente conseguir configurar o nosso SM na próxima aula. Pronto, criou. E eu preciso só alterar aqui, ó, está marcado que é o data, tá? Não dá para não vir para cá. O tipo dele de normal vai ser para compartilhável. Se a tua versão está em inglês, é shareable, shareable. É, criar, agora eu vou criar de novo outro disco virtual, pré-alocado. Vou escolher o tamanho dele aqui, só que não vai ser data, que já existe, vai ser o FRA01. Pode ser só FRA, eu boto 01 porque quando a gente está mexendo com a ASM, a gente sempre tem que estar adicionando discos, né? Porque vai enchendo, vai crescendo o banco de dados, aí a gente chega num ambiente produtivo que teu disk group tem 10, 20, 50, 100 discos. Aí aqui, 20 gigas, e eu finalizo. Aí ele vai abrir a caixinha, criar o disco da FRA, que eu chamei de FRA, depois eu mudo ele para compartilhável também. E nós vamos por encerrada essa aula, tá, gente? Não se esqueça de entrar aí na descrição do vídeo, entrar no link para você ter acesso ao material. À medida que a gente for fazendo as aulas aí, a gente vai agregando mais conteúdo ao material e você vai com certeza conseguir criar o teu ambiente com a maior segurança possível. Terminou de gravar aqui o disco da Fra. Só mudo ele aqui para
compartilhar, vou shareable e aplico. Aqui a gente termina a primeira aula, tá? Desliguei a máquina um porque os discos são independentes. Próxima aula a gente vai estar com a máquina um e a 2 e aí a gente vai adicionar esses discos para começar a configurar a instalação do nosso grid. Obrigado, gente, aí. Até a próxima. Um grande abraço.